Fala, engenheiros civis e arquitetos, tudo bom? No vídeo anterior nós falamos sobre empreendedor, diferenças entre empreendedor, empresário, funcionário, tá? E é bastante importante a gente ter consciência disso, né? Além de tudo, é importante falar também que o empreendedor, ele precisa ter uma comunicação clara, saber se comunicar, saber ser entendido facilmente, tá? E para isso ele tem que ter clareza, tem que enxergar as coisas como elas são. E aí as coisas se tornam muito mais fáceis, ok? O empreendedor também, ele é um cara que corre riscos, mas é um risco calculado, justamente porque ele tem uma visão antecipada, ele sabe que a coisa é incerta, mas tem grande possibilidade de dar certo, e aí isso estimula ele. Ele tem um espírito empreendedor. E tudo isso a gente fala porque agora nós vamos falar sobre alguns custos, né, que nós temos durante a obra, que é importante termos todos essa visão. Agora, enquanto autônomo, enquanto empresário, né, com perfil ou não de empreendedor, ok? Então é o seguinte, ó, por exemplo, mão de obra direta, tá? A gente tem que sempre pensar que quando a gente está contratando aquele pessoal de obra, né, no canteiro de obra, que são pedreiros, eletricistas, encanador, os ajudantes, tá? Ou seja, carpinteiros, né, aquele pessoal de forma geral que fica na obra, que são os nossos custos diretos, é fundamental que você saiba, não só ter a capacidade, né, de escolher bem, de saber selecionar esse pessoal para que realmente você tenha produtividade. Então você precisa ter pessoas em condições não só, né, pessoal, né, autocontrole, pessoas que, né, que tenham honestidade, como também pessoas que sejam capacitadas, que tenham treinamentos, que tenham conhecimento dentro daquela área específica, ok? E é muito importante que nessa situação que você tenha uma empresa que te apoie. Muitas vezes você tem uma empresa de recursos humanos que vai dar um ganho, né, muito maior na tua produtividade, né, fazendo que você não perca tempo de tentar selecionar, mesmo porque esse pessoal de recursos humanos ele já tem também, né, essa visão nesse sentido e com certeza vai fazer uma melhor contratação que você, ok? E você tem que saber também que você vai ter os custos indiretos, tá? Que são, por exemplo, vigia noturno, por exemplo, né? Muitas vezes tem obra que você precisa ter vigia noturno. Dependendo do porte da obra, você precisa ter um almoxarifado que tem um almoxarife, motoristas, né, que vão levar e trazer, né, materiais, a própria mão de obra, tá? Então tudo isso são também os custos indiretos, né, da nossa mão de obra. Então a nossa mão de obra nós temos custos diretos e custos indiretos. E hoje a gente está falando sobre isso, pensar a importância disso, tá? Muitas vezes você tem que analisar que, por exemplo, esses custos indiretos, muitas vezes você vai ter durante a obra toda, e ele pode ser, então, um custo fixo da obra, tá? E os custos diretos, muitas vezes você vai precisar daquele funcionário só durante o período de determinadas etapas, então eles podem ser considerados até um custo variável. Isso tudo a gente vai estar falando esses dias, então nos acompanhe, faça o seu joinha, comente aqui, o que mais você quer saber sobre isso, e até um próximo vídeo.